Esposa racista de milionário humilhou a cozinheira negra na frente de todos. Mas ela revelou algo chocante. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Na luxuosa cobertura do edifício Pacaembu Gardens, em São Paulo, Maria Helena Santos ajustava seu avental imaculadamente branco enquanto se preparava para mais um dia de trabalho na cozinha da família Albuquerque Montenegro. Aos 45 anos, carregava em seus olhos a sabedoria de quem havia dedicado 3 décadas à arte da culinária, começando ainda menina nos restaurantes simples do interior de Minas Gerais. Suas mãos calejadas contavam histórias de milhares de pratos preparados, de receitas passadas por gerações, e de uma dignidade que permanecia inabalável mesmo diante das maiores adversidades. O aroma do café recém-passado e do pão de queijo saindo do forno preenchia o ambiente, marcando o início de mais uma manhã que prometia ser como tantas outras, mas que mudaria para sempre o destino de todos naquela casa. Regina Montenegro, a esposa do empresário Ricardo Montenegro, descia as escadas de mármore italiano em seu roupão de seda francesa, o som de seus chinelos ecoando pelo amplo living decorado com obras de arte contemporânea. Seus olhos verdes, realçados pela mais cara maquiagem importada, carregavam aquele característico desprezo que reservava especialmente para os funcionários, em particular para Maria Helena. A tensão no ar era palpável enquanto Regina se aproximava da cozinha, seu nariz empinado farejando qualquer possível imperfeição que pudesse usar como pretexto para mais uma de suas costumeiras humilhações. O café da manhã precisava estar impecável, pois ela receberia suas amigas do clube para um brunch beneficente, embora de beneficente só tivesse o nome. Maria Helena trabalhava metodicamente, organizando a mesa de café da manhã com a precisão de uma maestrina. Cada item estava estrategicamente posicionado, as xícaras de porcelana chinesa, os guardanapos de linho bordado, as flores frescas no centro, um arranjo de orquídeas raras que ela mesma havia escolhido na floricultura do bairro. Suas mãos moviam-se com a graciosidade de quem conhecia cada centímetro daquela cozinha, cada gaveta, cada especiaria, cada segredo guardado entre aquelas paredes de mármore e aço escovado. Mas seus pensamentos vagavam para longe, para um tempo que parecia cada vez mais próximo de ser revelado. Regina adentrou a cozinha como uma rajada de vento frio, imediatamente começando sua inspeção matinal com olhos de águia. Seus dedos cobertos de anéis deslizavam sobre as superfícies procurando por poeira inexistente, enquanto sua boca se contorcia em uma expressão de desgosto ensaiada. As amigas do clube começariam a chegar em 2 horas para o brunch beneficente, e ela estava determinada a encontrar alguma falha no trabalho de Maria Helena. A perfeição do ambiente apenas aumentava sua irritação, como se cada detalhe bem executado fosse uma afronta pessoal à sua autoridade. O primeiro sinal de que aquela manhã seria diferente veio quando Luísa, a filha mais nova dos Montenegro, entrou na cozinha ainda de pijama. Com seus 16 anos e um coração que ainda não havia sido corrompido pelo preconceito, ela era a única pessoa da família que tratava Maria Helena com genuíno carinho e respeito. Seus olhos sonolentos se iluminaram ao ver os pães de queijo recém-saídos do forno, mas sua expressão mudou ao perceber a tensão no ambiente. Ela conhecia bem aquele cenário, sua mãe procurando motivos para humilhar a cozinheira que, para Luísa, era mais que uma funcionária, era uma segunda mãe. O detonador da situação foi um detalhe aparentemente insignificante, uma pequena mancha no guardanapo de linho francês, quase imperceptível, mas suficiente para Regina iniciar seu show de horrores particular. Suas palavras cortaram o ar como navalhas afiadas. Você realmente não consegue fazer nada direito, não é? Deve ser por isso que pessoas como você nunca saem do lugar onde estão. O veneno em sua voz era palpável, carregado de preconceito mal disfarçado, fazendo Luísa encolher-se em um canto da cozinha, horrorizada com a cena que se desenrolava. Maria Helena permaneceu em silêncio, suas mãos firmes continuando a organizar a mesa, seus olhos fixos no trabalho que realizava com tanto esmero. Anos de experiência haviam lhe ensinado que algumas batalhas não valiam a pena ser travadas, pelo menos não naquele momento.
O silêncio dela apenas serviu para alimentar ainda mais a fúria de Regina, que elevou o tom de voz, atraindo a atenção dos outros funcionários da casa que passavam pelo corredor. A tensão no ambiente era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. As primeiras convidadas começaram a chegar, suas vozes animadas ecoando pela sala de estar, completamente alheias ao drama que se desenrolava na cozinha. Regina, no entanto, parecia determinada a fazer daquela manhã um espetáculo de crueldade. Com a chegada das amigas, seu comportamento tornou-se ainda mais teatral, como se precisasse provar algo para sua plateia recém-chegada. As mulheres, todas vestidas com roupas de grife e joias caras, foram se acomodando na sala de jantar, enquanto os comentários maldosos de Regina sobre a funcionária aumentavam de volume. Ricardo Montenegro, que estava em seu escritório no andar de cima, começou a ouvir o burburinho crescente e decidiu descer para verificar o que estava acontecendo. Ele era um homem reservado, sempre ocupado com seus negócios, que preferia não se envolver nas questões domésticas. No entanto, algo no tom de voz de sua esposa o alarmou o suficiente para fazê-la interromper sua videoconferência importante. Enquanto descia as escadas, podia ouvir claramente as palavras carregadas de preconceito que sua esposa proferia. Em meio à confusão crescente, Luísa não conseguia conter as lágrimas, dividida entre a vergonha pelo comportamento de sua mãe e a impotência de não saber como defender Maria Helena. A jovem conhecia cada história que a cozinheira lhe contava durante as tardes em que preparavam bolos juntas, cada conselho sábio que havia recebido durante suas conversas na cozinha. Para ela, era incompreensível como alguém poderia tratar com tanto desprezo uma pessoa tão especial. A gota d'água veio quando Regina, em um momento de particular crueldade, derrubou propositalmente uma xícara de café sobre o uniforme branco de Maria Helena, alegando que ela havia esbarrado em sua mão. O líquido quente manchou o tecido imaculado, mas não foi capaz de manchar a dignidade da cozinheira. Foi nesse momento que algo mudou no olhar de Maria Helena, uma mudança sutil, mas significativa, como se uma decisão há muito adiada finalmente tivesse sido tomada. O silêncio que se seguiu ao incidente do café foi ensurdecedor. Maria Helena lentamente ergueu os olhos do uniforme manchado e, pela primeira vez em 15 anos de trabalho naquela casa, encarou Regina Montenegro diretamente. Seu olhar não carregava raiva ou ressentimento, mas uma certeza inabalável que fez a patroa dar um involuntário passo para trás. As convidadas do brunch beneficente, todas membros da alta sociedade paulistana, observavam a cena com um misto de constrangimento e mórbida curiosidade, enquanto sussurravam entre si comentários maldosos por trás de suas taças de mimosa. Ricardo Montenegro, agora completamente presente na cena, observava tudo com uma expressão que misturava preocupação e algo mais, culpa, talvez? Seu rosto normalmente impassível tinha adquirido uma palidez incomum, e suas mãos, sempre firmes ao segurar contratos milionários, agora tremiam levemente enquanto ele se servia de mais uma dose de café. O empresário parecia especialmente perturbado com a forma como sua esposa estava conduzindo a situação, como se cada palavra dela pudesse desencadear uma avalanche que ele temia há muito tempo. Luísa, ainda com lágrimas nos olhos, correu para buscar um pano limpo para ajudar Maria Helena, mas foi brutalmente repreendida por sua mãe. Não se atreva a limpar a sujeira dela. Pessoas como ela precisam aprender seu lugar nesta casa. A crueldade das palavras fez com que algumas das convidadas se mexessem desconfortavelmente em suas cadeiras, enquanto outras disfarçavam seu constrangimento bebericando seus drinks ou fingindo checar seus celulares caríssimos. O ambiente estava carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. Entre as convidadas estava a doutora Beatriz Mendes, uma renomada juíza federal que, diferentemente das outras, observava a cena com olhos analíticos e uma expressão de crescente desaprovação. Ela conhecia os Montenegro há anos, mas algo naquela manhã parecia diferente, como se estivesse presenciando a última gota d'água de um copo que já estava transbordando há muito tempo. Seus olhos alternavam entre Maria Helena e Ricardo, notando uma estranha dinâmica que parecia escapar à percepção dos outros presentes. Maria Helena calmamente removeu o avental manchado e o dobrou com cuidado, seus movimentos precisos e controlados contrastando com um caos emocional ao seu redor.
Com uma dignidade que fez todas as joias e roupas de grife parecerem bugigangas sem valor, ela se dirigiu à pia da cozinha, lavou as mãos e começou a retirar algo de dentro do bolso de seu uniforme. Era um envelope amarelado, visivelmente antigo, com marcas do tempo e do manuseio constante. O simples gesto fez com que Ricardo Montenegro quase derrubasse sua xícara de café. Regina, interpretando o silêncio de Maria Helena como submissão, continuou seu show de crueldade, já que não consegue nem mesmo servir um café direito. Talvez seja hora de procurar alguém mais capacitado para esta posição. Afinal, não é como se você tivesse muitas outras opções de trabalho, não é mesmo? As palavras pairaram no ar como veneno, mas, surpreendentemente, foi Ricardo quem reagiu primeiro, sua voz tremendo levemente. Regina, já chega. Era a primeira vez que ele intervinha em uma situação doméstica de forma tão direta. O envelope nas mãos de Maria Helena parecia exercer um poder magnético sobre todos os presentes. Mesmo as convidadas mais desinteressadas agora observavam atentamente, sentindo que estavam prestes a presenciar algo extraordinário. A cozinheira, com movimentos deliberadamente lentos, começou a abrir o envelope, suas mãos firmes contrastando com o tremor visível que tinha se apoderado de Ricardo Montenegro. O empresário parecia estar vivendo seu pior pesadelo em câmera lenta. Luísa, que conhecia Maria Helena melhor do que qualquer um naquela casa, percebeu que algo monumental estava prestes a acontecer. Ela já tinha visto aquele envelope antes, em uma tarde chuvosa há alguns meses, quando encontrou a cozinheira chorando sozinha na despensa. Na época, Maria Helena tinha desconversado, dizendo que eram apenas lembranças antigas, mas agora, vendo a reação de seu pai, a jovem começava a juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existia. A doutora Beatriz Mendes inclinou-se ligeiramente para a frente em sua cadeira, seu interesse profissional claramente despertado pela cena que se desenrolava. Como juíza, ela tinha desenvolvido um sexto sentido para situações que escondiam mais do que aparentavam, e algo naquela manhã tinha ativado todos os seus alarmes internos. Seus olhos perspicazes não perdiam um único movimento, especialmente as reações cada vez mais nervosas de Ricardo Montenegro. Regina, completamente alheia à mudança na atmosfera e à reação de seu marido, continuava seu monólogo de superioridade. Talvez você devesse agradecer por ainda ter um emprego nesta casa, considerando suas limitações. Ela fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra venenosa como se fosse uma iguaria cara. No entanto, suas palavras foram interrompidas pelo som do envelope sendo aberto completamente, um ruído aparentemente insignificante que, naquele momento, soou como um trovão. Maria Helena finalmente retirou o conteúdo do envelope, revelando uma série de documentos e fotografias antigas. Sua voz, quando finalmente falou, era calma e clara, carregando o peso de décadas de silêncio. Senhora Regina, talvez seja a hora de conversarmos sobre quem realmente precisa agradecer por estar nesta casa. As palavras pairaram no ar como uma sentença, fazendo Ricardo Montenegro praticamente colapsar em sua cadeira, enquanto um sorriso de compreensão começava a se formar nos lábios da doutora Beatriz Mendes. O primeiro documento que Maria Helena colocou sobre a mesa era uma certidão de nascimento amarelada pelo tempo, datada de 1978. Regina, ainda mantendo seu ar de superioridade, inclinou-se para ler o documento, mas sua expressão congelou ao identificar um nome familiar na certidão. Ali, escrito em letras oficiais, estava o nome de Ricardo Montenegro como pai. O nome da mãe, no entanto, não era o de Regina, mas sim de uma mulher chamada Antônia Maria dos Santos, a mãe de Maria Helena, falecida há mais de 2 décadas. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral enquanto as implicações daquela revelação começavam a se espalhar como ondas em um lago parado. Regina alternava seu olhar entre o documento, seu marido e a cozinheira, sua mente tentando processar a informação que acabará de receber. As convidadas do brunch, que momentos antes cochichavam e riam das humilhações, agora assistiam boquiabertas ao desenrolar daquela história que parecia saída de um folhetim, mas era dolorosamente real. A doutora Beatriz Mendes mantinha uma expressão serena, como se finalmente compreendesse algo que suspeitava há muito tempo. Com mãos trêmulas,
Ricardo Montenegro tentou se levantar de sua cadeira, mas suas pernas pareciam não responder. Seu rosto, normalmente corado pelo sol dos campos de golfe, estava pálido como papel. Maria Helena, eu posso explicar, ele gaguejou, mas foi interrompido por um gesto firme da cozinheira. Ela não tinha terminado. Do envelope, retirou mais fotografias, imagens antigas que mostravam uma jovem e bonita Antônia ao lado de um Ricardo Montenegro mais jovem, sorrindo, apaixonados, em diferentes lugares de São Paulo dos anos 70. Luísa, que observava tudo com os olhos arregalados, sentiu seu mundo desmoronar e se reconstruir simultaneamente. As histórias que Maria Helena contava sobre sua mãe, os olhares estranhos que seu pai às vezes lançava para a cozinheira, o fato de que ela sempre sentiu uma conexão inexplicável com aquela mulher que agora descobria ser sua meia-irmã, tudo começava a fazer um terrível sentido. As lágrimas que agora corriam pelo seu rosto não eram mais de tristeza pela humilhação presenciada, mas de uma mistura complexa de raiva, compreensão e amor. A voz de Maria Helena, quando voltou a falar, carregava o peso de décadas de silêncio forçado. Minha mãe trabalhou nesta casa como cozinheira por 15 anos, exatamente como eu. Ela e o Sr. Ricardo se apaixonaram, mas quando ela engravidou, ele escolheu sua carreira e posição social. Ela foi mandada embora, com uma pequena pensão mensal e a promessa de nunca revelar a verdade. Morreu alguns anos depois, de coração partido, mas me fez prometer que eu guardaria estas provas até o momento certo. Cada palavra era como uma adaga no coração de Ricardo Montenegro. Regina, recuperando-se do choque inicial, tentou reassumir o controle da situação. Isso é absurdo. Uma tentativa ridícula de extorsão. Ricardo, você não vai permitir que esta empregada invente mentiras sobre você, vai? Mas suas palavras soavam vazias diante das evidências físicas espalhadas sobre a mesa e, principalmente, diante da semelhança impressionante entre os olhos de Maria Helena e os de Ricardo, uma semelhança que agora, revelada, parecia impossível de não ter sido notada antes. A doutora Beatriz Mendes escolheu este momento para intervir, sua voz calma mas carregada de autoridade. Regina, como juíza federal, posso atestar que estes documentos parecem perfeitamente legítimos à primeira vista. E, se me permite dizer, a semelhança física é inegável. Suas palavras caíram como uma sentença final sobre a sala, dando ainda mais peso às revelações de Maria Helena. O rosto de Regina alternava entre várias tonalidades de vermelho, sua raiva e humilhação crescendo a cada segundo. Foi Luísa quem quebrou a tensão do momento, levantando-se subitamente e correndo para abraçar Maria Helena. O gesto, tão puro e sincero, contrastava drasticamente com toda a falsidade e preconceito que haviam permeado aquela casa por tantos anos. Eu sempre soube que havia algo especial em você, ela soluçou, agarrada à sua recém-descoberta irmã. Maria Helena, pela primeira vez naquela manhã, permitiu que algumas lágrimas escapassem de seus olhos, retribuindo o abraço com igual intensidade. Ricardo Montenegro finalmente encontrou forças para se levantar, cambaleando em direção à sua filha há tanto tempo negada. Maria Helena, você tem todo o direito de me odiar. Eu fui um covarde. Permiti que sua mãe sofresse, que você crescesse sem um pai, e ainda permiti que fosse humilhada nesta casa por todos estes anos. Sua voz quebrou na última frase, o peso de décadas de culpa finalmente se manifestando. As convidadas do brunch, esquecidas em seus lugares, assistiam à cena como espectadoras de uma tragédia grega moderna. Regina, vendo seu mundo perfeito desmoronar, tentou uma última cartada. Isso é ridículo. Vocês não podem acreditar nesta farsa. Esta mulher planejou tudo isso, esperou o momento certo para nos destruir. Mas suas palavras já não tinham mais efeito. A doutora Beatriz Mendes levantou-se calmamente, colocando uma mão firme no ombro de Regina. Acredito que seja melhor você se retirar por um momento e processar tudo isso com mais calma. Suas palavras só estão piorando sua situação. O envelope ainda continha mais documentos, cartas trocadas entre Ricardo e Antônia, recibos de depósitos bancários, mais fotografias. Mas não era mais necessário.
A verdade, há tanto tempo enterrada sob camadas de preconceito e convenções sociais, tinha finalmente vindo à tona. Maria Helena olhou para o relógio na parede da cozinha, o mesmo relógio que sua mãe costumava consultar enquanto preparava o jantar da família Montenegro tantos anos atrás. Era como se o tempo tivesse simultaneamente parado e completado um ciclo. As convidadas do brunch beneficente se retiraram discretamente, percebendo que haviam se tornado testemunhas indesejadas de um momento intensamente privado. Apenas a doutora Beatriz Mendes permaneceu, seu instinto profissional lhe dizendo que sua presença ainda poderia ser necessária. Regina havia se refugiado em seu quarto, o som ocasional de objetos sendo quebrados ecoando pelos corredores da mansão. Na cozinha, agora silenciosa, pai e filha se olhavam através de décadas de segredos finalmente revelados. Luísa não conseguia parar de olhar para Maria Helena, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto, agora vendo sob uma nova luz. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora gritavam suas semelhanças com seu pai, o formato dos olhos, o modo como franziam a testa quando pensativos, até mesmo o jeito de cruzar os braços. Era como se um filtro tivesse sido removido de sua visão, permitindo que ela finalmente enxergasse a verdade que sempre esteve diante dela. Ricardo Montenegro, sentado à mesa da cozinha, um lugar onde raramente havia estado antes, começou a falar com voz embargada. Sua mãe, Antônia, era a pessoa mais extraordinária que já conheci. Nos apaixonamos em uma época em que eu ainda não tinha sucumbido às pressões da sociedade e da minha família. Ela me ensinou sobre amor, sobre dignidade, sobre ser verdadeiro consigo mesmo. Suas palavras saíam como uma confissão há muito reprimida, cada sílaba carregada de arrependimento e saudade. Maria Helena escutava em silêncio, suas mãos automaticamente preparando o café, um gesto tão familiar que parecia um reflexo involuntário em momentos de tensão. Mamãe nunca falou mal do senhor, ela finalmente disse, sua voz controlada. Mesmo nos seus últimos dias, ela dizia que o verdadeiro amor perdoa. Mas ela também me ensinou que perdão não significa esquecer, e que algumas vezes precisamos lutar pela nossa dignidade. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente, trazendo uma estranha normalidade a um momento tão extraordinário. A doutora Beatriz Mendes observava a interação com interesse profissional e pessoal. Como juíza, ela havia presidido inúmeros casos de disputas familiares, mas raramente testemunhara um momento de tanta autenticidade e potencial para transformação. Senhor Montenegro, ela interveio suavemente, o senhor compreende que esta situação tem implicações legais significativas? Maria Helena tem direitos que foram negados a ela por todos estes anos. Suas palavras, embora gentis, carregavam o peso da lei e da justiça. Ricardo assentiu lentamente, parecendo envelhecer décadas em questão de minutos. Eu sei. E estou pronto para fazer o que é certo, finalmente. Não posso mudar o passado, não posso trazer Antônia de volta ou recuperar os anos perdidos com você, Maria Helena. Mas posso tentar construir um futuro diferente. Ele retirou os óculos e esfregou os olhos cansados, um gesto que o fez parecer surpreendentemente vulnerável. Você merece muito mais do que apenas compensação financeira. Merece seu lugar nesta família, seu nome, sua história. Do andar de cima, veio o som de mais um objeto se quebrando, seguido por soluços histéricos. Regina estava tendo o tipo de colapso que só pessoas privilegiadas, confrontadas com a destruição de seu mundo perfeitamente ordenado, conseguem ter. Luísa fez menção de subir para verificar a mãe, mas parou, dividida entre suas lealdades recém-descobertas. Maria Helena tocou seu ombro suavemente. Vá. Ela ainda é sua mãe, e está sofrendo. A maturidade e compaixão daquelas palavras fizeram Luísa chorar novamente. A tarde avançava, e com ela vieram advogados, documentos, conversas sérias em voz baixa. A doutora Beatriz Mendes provou-se uma aliada invaluável, oferecendo orientação legal e moral enquanto a família navegava por aquelas águas desconhecidas. Maria Helena observava tudo com uma calma surreal, como se estivesse vivendo um momento que havia ensaiado mentalmente por anos. De certa forma, estava. Cada humilhação sofrida, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo tinha sido suportado com a certeza de que um dia a verdade viria à tona. Ricardo passou horas ao telefone,
fazendo arranjos, movendo recursos, preparando o terreno para as mudanças que viriam. Sua voz, normalmente tão firme em negociações milionárias, tremia levemente enquanto ele instruía seus advogados a prepararem os documentos necessários para reconhecer oficialmente Maria Helena como sua filha. Era como se cada telefonema, cada documento assinado, fosse simultaneamente um ato de redenção e uma confissão de seus pecados passados. Luísa retornou da suíte master com os olhos vermelhos, relatando que Regina havia tomado calmantes e finalmente adormecido. Ela disse coisas horríveis, confessou a jovem, sua voz tremendo. Sobre você, sobre sua mãe, sobre papai. Eu nunca tinha visto tanto ódio. Maria Helena apenas assentiu, servindo uma xícara de chá para a irmã mais nova. O ódio é como veneno, ela disse suavemente. Machuca mais quem o carrega do que suas vítimas pretendidas. A noite começava a cair sobre São Paulo quando a doutora Beatriz Mendes finalmente se preparou para partir. Este é apenas o começo, ela advertiu gentilmente. Haverá muito a ser resolvido, legalmente, emocionalmente, socialmente. Mas vocês deram o primeiro passo, e geralmente este é o mais difícil. Suas palavras pairaram no ar como uma bênção e um aviso. A família Montenegro nunca mais seria a mesma, mas talvez, apenas talvez, pudesse se tornar algo melhor. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma atmosfera de mudança irreversível para a cobertura dos Montenegro. Regina, que havia passado a noite em claro após o efeito dos calmantes passar, desceu as escadas como uma tempestade prestes a explodir. Seus olhos, inchados e carregados de ódio, encontraram Maria Helena preparando o café da manhã como em qualquer outro dia. A normalidade da cena pareceu enfurecê-la ainda mais. Como ousa continuar agindo como se fosse uma empregada? Você planejou isso por anos, não foi? Como uma cobra, esperando o momento certo para dar o bote. Ricardo, que também não havia dormido, emergiu de seu escritório ao ouvir os gritos da esposa. Pela primeira vez em seu casamento, ele não tentou apaziguar a situação. Chega, Regina. Você passou anos humilhando a minha filha, tratando-a como se fosse inferior, quando na verdade era você quem estava errado o tempo todo. Suas palavras, ditas com uma firmeza surpreendente, fizeram Regina cambalear como se tivesse levado um tapa. A palavra filha ecoou pela cozinha como uma declaração de guerra. Luiz apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, seus olhos alternando entre todos os presentes. A tensão era tão densa que parecia dificultar até mesmo o ato de respirar. Maria Helena continuava seus afazeres com uma calma perturbadora, como se estivesse apenas observando uma cena da qual não fazia parte. Mas suas mãos, normalmente tão firmes, tremiam levemente enquanto arrumava as xícaras na mesa. O peso de 15 anos de silêncio e humilhações estava prestes a ser completamente removido. Regina soltou uma risada histérica, seu rosto contorcido em uma máscara de desprezo e fúria. Você acha que pode simplesmente chegar e reivindicar seu lugar nesta família? Que pode destruir tudo que construí? Eu sou Regina Montenegro. Você não passa de uma bastarda, filha de uma empregada qualquer que seduziu meu marido. No momento em que as palavras deixaram seus lábios, o som de uma xícara se quebrando cortou o ar. Maria Helena finalmente havia deixado sua máscara de serenidade cair. Minha mãe, começou Maria Helena, sua voz tremendo de emoção contida, era uma mulher digna que amou um homem que não teve coragem suficiente para lutar por ela. Ela me ensinou que nossa dignidade não está no sobrenome que carregamos, mas nas escolhas que fazemos. A senhora, Dona Regina, com todo o seu dinheiro e posição social, nunca entenderá isso. Cada palavra era como uma flecha certeira, atingindo Regina exatamente onde mais doía, em seu orgulho. Ricardo Montenegro deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de sua filha recém-reconhecida. Os papéis já foram preparados, Regina. Maria Helena será legalmente reconhecida como minha filha, com todos os direitos que isso implica. E você terá que decidir se pode viver com essa nova realidade ou não. Era um ultimato, claro e direto, de um homem que finalmente encontrava sua voz após décadas de covardia silenciosa.
Foi neste momento que doutora Beatriz Mendes, que havia sido chamada para uma reunião matinal, chegou à cobertura. Sua presença trouxe uma aura de autoridade legal à situação. Em suas mãos, ela carregava uma pasta com documentos que mudariam para sempre a dinâmica daquela família. Regina, ao ver a juíza, pareceu murchar ligeiramente, como se finalmente percebesse que sua posição de poder estava irreversivelmente abalada. Senhora Montenegro, começou a doutora Beatriz com sua voz profissional, preciso lembrá-la que qualquer tentativa de difamação ou assédio contra Maria Helena a partir de agora terá sérias consequências legais. As evidências que ela apresentou são irrefutáveis, e suas ações passadas, testemunhadas por diversos funcionários ao longo dos anos, poderiam facilmente se transformar em um processo por assédio moral com graves implicações. Luísa, que havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Mãe, por favor. Por anos eu vi você maltratar alguém que só nos mostrou amor e dedicação. Agora eu entendo por que sempre me senti tão conectada a Maria Helena, ela é minha irmã. Como você não consegue ver que esta é uma oportunidade de fazermos as coisas do jeito certo? Suas palavras, carregadas de emoção juvenil e sabedoria além de seus anos, pareceram atingir Regina de uma maneira que nenhuma ameaça legal poderia. O momento decisivo veio quando Maria Helena, com lágrimas nos olhos mas a cabeça erguida, dirigiu-se diretamente a Regina. A senhora sempre me viu como uma ameaça, mesmo sem saber quem eu realmente era. Talvez porque, no fundo, sempre soube que havia algo mais por trás da minha presença nesta casa. Não estou aqui para tomar seu lugar ou destruir sua família. Estou aqui para reclamar o que é meu por direito, minha identidade, minha história, e a memória da minha mãe. Regina Montenegro, pela primeira vez em sua vida privilegiada, encontrou-se completamente sem saída. Seu mundo perfeito e controlado havia desmoronado em menos de 24 horas. Com um último olhar de desprezo que mal mascarava seu próprio desespero, ela se virou e subiu as escadas, o som de seus saltos ecoando como um requiem para sua antiga vida de rainha do lar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de promessas de mudança e redenção. 3 meses se passaram desde a revelação que abalou os alicerces da família Montenegro. A cobertura no Pacaembu Gardens havia passado por transformações sutis mais significativas. Os porta-retratos que antes mostravam apenas Regina, Ricardo e Luiz agora dividiam espaço com fotografias antigas de Antônia e novas imagens de Maria Helena. A mudança na decoração refletia uma transformação mais profunda na dinâmica familiar, ainda em processo, mas irreversível. Regina havia partido para Paris 2 semanas após o incidente, alegando precisar de tempo para processar a situação. Na verdade, todos sabiam que ela estava fugindo da nova realidade que não conseguia aceitar. Seus advogados negociavam os termos de um divórcio que prometia ser tão tumultuado quanto previsível. Ricardo, pela primeira vez em décadas, não se importava com o escândalo social que a situação poderia causar. Sua prioridade agora era construir uma relação com a filha que havia negado por tanto tempo. Maria Helena continuava morando na cobertura, mas agora ocupava uma das suítes principais, não mais o pequeno quarto de empregada. Mesmo assim, ela ainda podia ser encontrada na cozinha todas as manhãs, preparando o café da manhã, não mais por obrigação, mas por escolha. A cozinha é meu lugar de poder, ela explicava para quem questionasse. Foi aqui que minha mãe me ensinou sobre amor, dignidade e resistência. Foi aqui que guardei nossa história até o momento certo de revelá-la. Luísa florescia na presença da irmã mais velha, absorvendo histórias sobre a mãe que nunca conheceu. As duas passavam horas na cozinha, com Maria Helena ensinando as receitas de família que Antônia havia lhe passado. Em cada prato preparado, em cada história compartilhada, o legado de Antônia ganhava vida novamente. A jovem ainda mantinha contato com Regina através de mensagens esporádicas, mas sua relação com a mãe havia mudado fundamentalmente, não havia como voltar atrás depois de testemunhar anos de crueldade injustificada. Ricardo Montenegro enfrentava seus próprios demônios. As noites de insônia eram preenchidas com memórias de Antônia, com o peso de suas escolhas covardes,
com o tempo perdido que jamais poderia recuperar. Durante o dia, ele se dedicava a conhecer verdadeiramente sua filha mais velha, descobrindo com surpresa e alegria que ela havia herdado não apenas seus traços físicos, mas também sua perspicácia para negócios e sua determinação. Sob a orientação da doutora Beatriz Mendes, ele havia não apenas reconhecido legalmente Maria Helena, mas também garantido que ela recebesse tudo o que lhe era de direito. A história da família Montenegro havia se espalhado pelos círculos da alta sociedade paulistana como fogo em palha seca. As mesmas pessoas que antes tratavam Maria Helena com desdém agora tentavam se aproximar, curiosas e oportunistas. Ela lidava com tudo com a mesma dignidade que sua mãe lhe ensinara, nem rejeitando nem abraçando completamente este novo mundo que se abria para ela. Não sou melhor nem pior do que era antes, ela dizia. Apenas finalmente posso ser quem sempre fui. O impacto da revelação se estendeu muito além da família Montenegro. A história inspirou outras pessoas em situações similares a buscar seus direitos, a enfrentar preconceitos enraizados. A doutora Beatriz Mendes, impressionada com a força e dignidade de Maria Helena, a convidou para participar de palestras sobre discriminação e direitos trabalhistas. A cozinheira que por anos sofreu em silêncio agora tinha voz, e sua voz ecoava. Em uma tarde particularmente significativa, Ricardo reuniu seus filhos em seu escritório. Com lágrimas nos olhos, entregou a Maria Helena um retrato restaurado de Antônia, que ele havia guardado secretamente por todos aqueles anos. Sua mãe merecia muito mais do que lhe dei, ele admitiu. Mas você, minha filha, honrou sua memória de uma forma que ela ficaria orgulhosa. O momento marcou não um final, mas um novo começo para todos eles. Os funcionários da casa, que por anos haviam testemunhado silenciosamente os maus-tratos sofridos por Maria Helena, agora a tratavam com um respeito diferente, não mais nascido do medo de Regina, mas do genuíno reconhecimento de sua força e dignidade. A mansão, antes um ambiente de tensão e preconceito, aos poucos se transformava em um verdadeiro lar, onde as hierarquias sociais impostas davam lugar a relações mais autênticas e humanas. Luísa, em um gesto simbólico, havia começado a aprender a cozinhar com a irmã. Cada receita tem uma história, Maria Helena explicava, e ao aprendê-las, mantemos vivas as memórias de quem veio antes de nós. As duas irmãs, separadas por circunstâncias mas unidas pelo sangue e pelo amor, construíam juntas uma nova tradição familiar, uma que honrava o passado enquanto abraçava um futuro mais justo e inclusivo. A transformação mais profunda, talvez, tenha ocorrido no próprio Ricardo Montenegro. O empresário bem-sucedido que durante anos havia se escondido atrás de sua posição social e seu dinheiro agora enfrentava suas falhas com uma honestidade dolorosa mas necessária. Ele começou a usar sua influência e recursos para apoiar causas sociais, especialmente aquelas relacionadas a trabalhadores domésticos e seus direitos, uma forma de penitência e, ao mesmo tempo, de homenagem à mulher que ele havia amado e abandonado. Maria Helena, observando todas essas mudanças, finalmente sentia que sua mãe podia descansar em paz. A verdade, mantida em segredo por tanto tempo, havia não apenas libertado a ela, mas também transformado todos ao seu redor. Como ela sempre dizia, citando sua mãe, a verdade é como água, sempre encontra seu caminho, não importa quantos obstáculos tentem contê-la. Um ano havia se passado desde que a verdade viera à tona na família Montenegro. A cobertura no Pacaembu Gardens agora celebrava uma ocasião especial, a inauguração do Instituto Antônia Maria dos Santos, uma fundação criada por Maria Helena e Ricardo Montenegro para promover a educação e os direitos de trabalhadores domésticos. O terraço, antes palco de brunches superficiais e conversas vazias, agora recebia pessoas de todas as classes sociais, unidas por um propósito comum. Regina havia se estabelecido definitivamente em Paris após um divórcio turbulento, mantendo apenas um contato distante com Luís através de ligações ocasionais. O tempo e a distância haviam amenizado sua amargura, embora ela nunca tenha conseguido aceitar completamente as mudanças em sua antiga vida perfeita. Seus antigos amigos da alta sociedade paulistana comentavam como ela parecia mais velha e amargurada em suas raras aparições em eventos sociais.
A cozinha da cobertura Montenegro, antes reino silencioso de Maria Helena, agora funcionava como uma escola informal de culinária nos fins de semana. Mulheres de diferentes origens se reuniam ali para aprender não apenas receitas, mas também para compartilhar histórias e fortalecer laços de solidariedade. As aulas eram ministradas por Maria Helena e Luísa, que haviam transformado sua conexão de irmãs em uma parceria poderosa. Ricardo Montenegro surpreendeu o mercado financeiro ao reestruturar suas empresas, implementando políticas progressistas de inclusão social e diversidade. O homem que antes se escondia atrás de relatórios financeiros agora era presença constante em debates sobre responsabilidade social e empresarial. Em seu escritório, o retrato de Antônia ocupava lugar de destaque, um lembrete constante do preço que se paga quando escolhemos o medo ao invés do amor. Luísa, agora com 17 anos, havia se transformado em uma jovem consciente e engajada. Sua experiência pessoal com o preconceito dentro da própria família a levou a se tornar uma ativa defensora de causas sociais em seu colégio. Ela começou a escrever um livro sobre sua jornada de descoberta e reconciliação, dedicado à memória da mãe que nunca conheceu, mas cujo legado ajudou a transformar sua vida. A doutora Beatriz Mendes continuou sendo uma presença constante na vida dos Montenegro, não mais apenas como juíza, mas como amiga e mentora. Sua experiência em mediar o processo de transformação daquela família a inspirou a criar um programa especial no tribunal para casos envolvendo discriminação e direitos trabalhistas. Maria Helena frequentemente era convidada para compartilhar sua história nesses eventos. O quarto de empregada que Maria Helena ocupou por tantos anos foi transformado em um pequeno memorial, preservando fotografias e objetos que contavam a história de Antônia e de tantas outras trabalhadoras domésticas. Era um espaço de reflexão e memória, lembrando a todos que entravam na cobertura que a dignidade humana não pode ser medida por títulos ou posses. Em uma tarde tranquila, Maria Helena encontrou uma antiga caderneta de receitas de sua mãe, com anotações nas margens que iam muito além de ingredientes e medidas. Eram pequenos fragmentos de sabedoria, pensamentos e esperanças que Antônia havia registrado ao longo dos anos. Uma frase em particular chamou sua atenção: o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, mesmo que demore gerações para florescer. As palavras de Antônia haviam se provado proféticas. O amor que ela sentirá por Ricardo, mesmo tendo terminado em tristeza para ela, havia gerado frutos que agora transformavam vidas. Maria Helena, sua filha, não era mais apenas a herdeira de sua dor, mas a realizadora de seus sonhos de justiça e dignidade. Na última página do caderno de receitas, Maria Helena acrescentou sua própria mensagem: Mamãe, sua história não terminou em silêncio. Ela continua viva em cada pessoa que aprende a lutar por seus direitos, em cada coração que se abre para o amor verdadeiro, em cada alma que escolhe a dignidade acima do preconceito. Seu legado vive em nós, e continuará vivendo nas gerações que virão. E assim, a história da família Montenegro se tornou mais que um escândalo social ou um caso de justiça tardia. Tornou-se um símbolo de transformação, um lembrete de que o amor, a verdade e a dignidade têm o poder de quebrar barreiras sociais e curar feridas antigas. A cozinha da cobertura no Pacaembu Gardens, antes palco de humilhações, agora era um lugar de cura, aprendizado e celebração da vida em todas as suas cores e sabores.